com o assunto que tomou conta dos nossos tribunais na data de ontem e hoje também há uma expectativa de que haja desdobramentos. Eu estou falando do caso Robinho. A defesa de Robinho recorreu ao Supremo Tribunal Federal para evitar sua prisão imediata após a condenação por estupro na Itália. O Superior Tribunal de Justiça, por 9-2, validou a transferência da pena para o Brasil, seguindo um pedido feito pela Justiça italiana. Os advogados argumentam que Robinho não representa risco e que a decisão do STJ fere a Constituição. Alega ainda que na época do crime não existiam leis brasileiras autorizando a transferência de penas do exterior, o que seria uma retroação, ou seja, a lei voltar para ser aplicada antes do crime, prejudicial ao atleta. Muito bem. Vamos explicar então. Retroatividade da lei é o seguinte: o sujeito pratica um crime. Depois que ele pratica o crime, vem uma lei que prejudica ele. Essa lei não pode ser aplicada para trás, ela não pode retroagir para prejudicar o agente. É isso que alega. Tá aí o Robinho, cometeu um erro grave na sua vida e as coisas trazem, infelizmente, os erros trazem consequências, não é? Muito bem. Vamos fazer uma análise. Ontem tivemos o julgamento lá no Superior Tribunal de Justiça. Um dos ministros, foram 2 votos, que seguiram um artigo que eu escrevi no Consultor Jurídico. E escrevi um primeiro artigo sozinho, depois teve um segundo artigo com o advogado Emerson Tawil, que também participa aqui conosco do Linha de Frente. Nós temos o trecho desse voto para que eu possa explicar para as pessoas o que está acontecendo, meu querido alemão. É isso aí, aquele voto que você tem. Vamos colocar. Põe na tela então para a gente poder comentar e explicar. Ou seja, o artigo 1º, parágrafo 3º do Tratado do Emilat, Brasil e Itália, de 89, não pretende dispor que as medidas restritivas de liberdade pessoal e execução de condenações simplesmente não serão disciplinadas pelo tratado, mas sim que tais medidas vão além da fronteira que os 2 estados soberanos estabeleceram para a mútua cooperação em matéria penal. Nas palavras de Fernando Capês e Edson Tawil, a Lei de Imigração, ou seu artigo 100, parágrafo único, inciso 5º, impõe como requisito para a extradição executória a existência de tratado de reciprocidade, o Decreto Presidencial 862, no qual se funda o pedido de homologação ao STJ, em seu artigo 1.3, veda de maneira expressa a transferência de execução de penas restritivas de liberdade pessoal. Muito bem. Vamos fazer uma explicação e em cima do fato a gente vai debater. É importante precisar o fato. E a partir do fato, a gente estabelece o debate. Fato indiscutível. Robinho foi condenado em 3 instâncias, sendo a última instância definitiva, na Itália. A justiça italiana condenou o Robinho pela prática de estupro. O estupro é considerado um crime hediondo. E a nossa Constituição Federal determina punição dura, tratamento mais rigoroso para crimes hediondos. O estupro é um crime contra a humanidade. O estupro é um crime gravíssimo. Eu, quando ouço esse tipo de crime, sinto, claro, uma revolta natural como pai de 2 filhas, evidente. Eu imagino o sofrimento desta moça. Muito bem. Então, a questão do estupro em si, a necessidade de uma repulsa ao crime de estupro é muito importante. E que o país também, o Brasil, não pode ser um paraíso onde estupradores fujam. Isto é absolutamente, a meu ver, não há divergência com relação a isso. Nós vamos analisar a questão jurídica sobre a possibilidade, é isso que nós vamos colocar. E é isso que quem acompanha a Jovem Pan quer saber sobre o fato e depois sobre as opiniões. O que se coloca é, existe possibilidade jurídica na legislação para pegar uma pena aplicada na Itália, por exemplo, que é o caso, e executar essa pena aqui no Brasil? Muito bem. Vamos primeiro verificar o que diz o Estatuto da Imigração
e a lei de imigração, que é a lei 13.445 de 2017. Vamos olhar isto agora. Muito bem. Estão conseguindo verificar? Olha, não, nas hipóteses em que couber extradição executória, a autoridade competente poderá solicitar ou autorizar a transferência de execução da pena, desde que observado o princípio bis in idem. Vamos lá. Sem prejuízo no disposto. Agora, pessoal, acompanhem conosco esta leitura. É muito importante. A transferência de execução da pena, que é o caso do Robinho. Pegar a pena que ele recebeu na Itália e ele cumpriu no Brasil. A transferência de execução da pena será possível quando preenchidos os seguintes requisitos. Quais são os requisitos para que a pena aplicada na Itália seja executada aqui no Brasil? Inciso 5º, quando houver tratado de reciprocidade ou promessa de tratado de reciprocidade. Sem o tratado de reciprocidade, não há possibilidade de transferência da execução. O tratado é um compromisso de cooperação entre países. Então, repetindo, a transferência da pena de prisão aplicada ao Robinho precisa preencher os seguintes requisitos: 1, 2, 3, 4, 5. A existência de um tratado de reciprocidade. Muito bem. Tá claro aqui? Volta comigo. Existe um tratado de reciprocidade, sim. E o que diz esse tratado de reciprocidade no artigo 1, número 3? Vamos ler. Muito bem. Diz aí o número 3. A cooperação não compreenderá a execução de medidas restritivas da liberdade pessoal, nem a execução de condenações. Vou repetir. Artigo 1º, objeto da cooperação. Número 3. A cooperação não compreenderá a execução de medidas restritivas de liberdade, nem a execução de condenações. Muito bem. Volta comigo. Então, o tratado não autoriza. Agora, esse tratado, para ser válido no Brasil, ele tem que ser aprovado pelo Congresso Nacional, através de um instrumento que chama decreto legislativo. Ele é aprovado no decreto legislativo e o presidente da República expede um decreto. Aí não é decreto, é decreto presidencial. E esse decreto presidencial diz: agora esse tratado passa a valer entre nós com força de lei. E no caso, como é direitos humanos, acima das leis. É uma norma supralegal. Muito bem, vamos olhar esse decreto. O decreto ele aprova o tratado, é aquele decreto 892 que você colocou na tela. O tratado aprova, o decreto aprova o tratado exatamente como se encontra. Então, o que foi colocado? Há possibilidade, a gente tem medo de que exista no futuro, sabe que a jurisprudência é muito fluida, uma revisão criminal que possa levar isso à nulidade. Então, para assegurar a rigidez, ou seja, da condenação, o ideal seria o seguinte: veja o que diz a lei. A lei diz: para que haja transferência da pena de prisão aplicada na Itália para o Brasil, precisa ter tratado de reciprocidade. Muito bem. Tem tratado, mas o tratado impede a transferência da execução da pena de prisão. Nós temos aí o Tratado sobre Convenção Judiciária em Matéria Penal entre a República Federativa do Brasil e a República Italiana, em 17 de outubro, apenso com o presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém. O decreto manda cumprir o tratado integralmente. E o tratado diz que não cabe transferência da pena de prisão. Volta para mim. O que diz... Então, o que você tem? Você tem um tratado que não prevê e não autoriza, entre a cooperação do Brasil, a transferência da pena de prisão. Se o Brasil quisesse transferir a sua pena de prisão, foi aplicada para um italiano que está na Itália, a Itália recusaria, dizendo que ela não é obrigada a executar uma pena de prisão aplicada no exterior, porque o tratado assim não permite. Então aí a questão é a seguinte: o crime é um crime hediondo, ele causa repulsa, causa clamor popular, e claro que isso acaba influenciando as decisões. A nossa luta aqui é para que, independentemente destas situações, seja cumprida rigorosamente a lei, porque essa é uma estabilidade para todos. O Robinho ficaria impune? Claro que não.
Todas as provas que já foram produzidas na Itália seriam provas emprestadas, ele teria a possibilidade de se manifestar sobre elas, o processo caminhar rapidamente e ele sofrer a sua condenação. E, eventualmente, até como fez o STJ, que determinou a imediata execução da pena, o juiz de primeira instância poderia também determinar a execução imediata da pena. E aí, claro, teria essas discussões constitucionais, se precisa esperar o trânsito julgado ou não. Então, esta foi a posição exclusivamente jurídica. E mais, aparentemente, ela beneficiaria o Robinho. Sim, porque de início ele não seria imediatamente executado a pena. Se faria um processo rapidamente com a imposição de condenação. Mas resguardaria, a gente nunca sabe, jurisprudência sempre muda, se há uma alteração de composição e esse tema volte a ser discutido por meio de uma revisão criminal, por meio de um outro habeas corpus. Então fica uma situação fluida. Foi nesse sentido que nós colocamos. Mas a repulsa ao crime de estupro é muito grande, porque não só pela natureza do crime, um crime que expõe as mulheres, que aterroriza as mulheres, e há também, no Brasil, o maior número estatístico de estupros é de pais com relação a filhas. A doutora Raquel, como delegada de polícia experiente, presenciou em vários inquéritos essa realidade, e do padrasto com relação à enteada menor. Vamos, então, fazer uma análise disso aqui. Feito isso, primeiro, posso dizer, eu gostei da decisão do STJ, porque, afinal de contas, vai cumprir a pena. Então, não fica nesse juridiquês. Eu gostei da decisão do STJ. E outros poderão dizer, poxa, é complicado quando você contorna o que diz a lei para atender o clamor popular. Porque hoje você fez com crime de estupro, que justifica. Amanhã pode ser feito, já que se criou essa jurisprudência, numa outra situação. Então, o devido processo legal é uma barreira intransponível.